é um react que eu já faço aqui com os comentários que vocês vão deixando nos vídeos do canal, dessa vez com alguns comentários vindos lá do Instagram. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Hoje eu vou fazer um vídeo muito legal. Eu pedi pro pessoal lá no Instagram, aliás, se você não me acompanha lá no Instagram, vai lá me acompanhar, é @GabrielaPrioli, para que eles mandassem algumas perguntas na caixinha, abri uma caixinha de perguntas e eu vou responder essas perguntas. Então é um react que eu já faço aqui com os comentários que vocês vão deixando nos vídeos do canal, dessa vez com alguns comentários vindos lá do Instagram. Não vou fazer sempre assim, eu vou continuar pegando os comentários de vocês aqui para fazer react, só de vez em quando a gente muda um pouco a fonte para ver se as perguntas também se alteram um pouquinho. Vamos lá, seguinte. A primeira pergunta é assim, ó. Sua mãe é dona de padaria porque você é um sonho. Ah, obrigada, gente. Mas a mesma pessoa me mandou a seguinte pergunta. Como você se sente sabendo que tanta gente tem você como um exemplo? Então, essa pergunta é interessante, porque de fato a minha vida acabou mudando nos últimos meses e eu comecei a falar o que eu já falava antes, eu dava aula, eu fazia alguns vídeos no meu Instagram para mais pessoas e isso faz com que vocês muitas vezes me escrevam falando que a minha trajetória é um exemplo, que a minha forma de comunicar é um exemplo, isso é muito legal. E isso traz uma coisa chamada responsabilidade. Mas, de qualquer maneira, embora eu tenha difundido o alcance do meu trabalho, eu acho que a responsabilidade que eu tenho para falar com esse número de pessoas é exatamente a mesma responsabilidade que eu tinha quando eu falava para uma sala com 10, 15, 20 alunos, ou quando eu dava para uma palestra para 100 alunos. Eu sempre fiz questão de fazer o meu trabalho com muito comprometimento e sempre valorizei muito o tempo das pessoas que estavam ali paradas, dispostas a me escutar. Então, acho que é sim uma grande responsabilidade, mas eu encaro do mesmo jeito que eu sempre encarei o meu trabalho. Tem uma entrevista que eu dei quando eu comecei o canal e que a jornalista me pergunta qual era a minha expectativa com esse canal do YouTube. E eu dizia que o que eu queria era falar o que eu acredito, da maneira que eu acredito, e todo o resto era secundário. E segue sendo assim. Pergunta 2. Você deixou a advocacia ou dá para conciliar os trabalhos? Beijos e sucesso. Deixei. Eu sigo tendo a minha OAB, eu ainda posso advogar, de vez em quando eu faço algumas reuniões, eu tenho um escritório parceiro dos meus amigos para onde eu posso direcionar os casos dos meus clientes antigos que me pedem ajuda, que me pedem a indicação de um advogado. Eu estou falando indicação porque quando são os casos criminais, eu consigo indicar as pessoas para me substituir. Se são casos de outra natureza, aí eu preciso indicar um outro colega. Sempre a indicação, mas o motivo se altera. No começo da minha trajetória, eu achei que eu fosse conseguir conciliar as duas coisas, ainda que a advocacia tenha sido deixada num plano secundário, porque eu estava investindo mais na comunicação. Mas depois, com a proporção que a coisa tomou, eu percebi que se eu insistisse na advocacia, eu ia fazer um trabalho de qualidade pior, então eu prefiro abrir mão e deixar que as pessoas tomem conta dos casos. É o que eu falei na resposta da pergunta anterior, sabe? Eu faço muita questão de garantir que o meu trabalho seja feito com cuidado, garantir que a pessoa que me contratou, seja na comunicação, seja na advocacia, tenha o melhor que eu possa oferecer. Então, se eu não posso oferecer o meu melhor, eu dou um passinho para trás e deixo a coisa de lado. Outra pergunta, qual cidade você gostou mais, Moscou ou São Petersburgo, na Rússia? Essa pessoa que me acompanha no Instagram sabe que eu fui para a Rússia no ano passado, mais ou menos nessa época, foi julho ou agosto. Eu gostei mais de Moscou. Eu fui para a Rússia achando que eu ia gostar mais de São Petersburgo por causa da questão histórica. São Petersburgo é uma cidade muito mais europeia na Rússia e tem toda a questão da literatura. É lá que você tem a Catedral do Sangue Derramado, a Catedral de São Isaac, o Hermitage, então os palácios, o Palácio da Catarina. Enfim, é fantástico, mas tava mais calor, tinha muito turista, é uma cidade mais turística. E aí, quando eu fui para Moscou, que tem aquele contraste, então você tem as coisas mais históricas junto com as construções soviéticas, é uma cidade mais dura. Eu não sei, eu gostei mais de Moscou. Tem o Balé Bolshoi, eu tenho uma ligação pessoal com o Balé Bolshoi, então
sei lá, Moscou ganhou meu coração, mas São Petersburgo é linda também, maravilhosa, mas preferi Moscou. Essa pergunta aqui, Bolsonaro cai? Então, essa é nitidamente uma pessoa que só me acompanha lá no Instagram e que ainda não veio aqui no canal assistir os vídeos, porque eu já falei em diversas oportunidades que, por enquanto, com o que a gente tem aí posto, não cai. Sobre o relacionamento abusivo que você viveu, a ficha caiu sozinha ou passou por um psicólogo? Eu vivi mais de um relacionamento abusivo, eu acho que eu já falei sobre isso no vídeo que eu compartilhei aqui no Dia das Mulheres, talvez essa pessoa ainda não tenha assistido. Acho que foi um pouco um mix dos dois, porque eu tive ajuda de um psicólogo, mas eu não permaneci em tratamento tanto tempo, assim. Foi uma coisa meio de vai e vem, sabe? Então foi um processo. Mas sim, tive ajuda, porque... Sim, tive ajuda, porque até a reflexão pessoal mais íntima pode ter sido facilitada pela ajuda do profissional. Então tá, sim, tive ajuda. Percebi que você é risonha. Já te deu crise de riso em situações muito sérias? Se sim, qual situação? Eu acho engraçado, assim, eu sou risonha, mas eu também faço questão de estar sempre com essa feição quando eu gravo vídeo pra vocês, porque o riso, ele é um facilitador. Quando a gente vê alguém rindo, a gente tende a ficar mais relaxado. Então, é uma estratégia também para que a gente possa estabelecer esse nosso diálogo num clima legal. Eu sou uma pessoa bem-humorada, acho que sou uma pessoa engraçada. Pilão, sou uma pessoa engraçada? Engraçada, tá vendo? Ó, perguntando aqui pras pessoas. Mas eu não sou uma pessoa risonha o tempo todo. Eu falei no programa esses dias, a gente tava conversando sobre socialização e todo mundo me vê com esse jeito mais expansivo. E eu sou mesmo assim, só que eu não sou assim durante todo o tempo. Eu sou bem na minha, em muitos momentos. Então, eu gosto de ficar fechadinha no meu canto, eu sou muito observadora. Então não é todo tempo que eu tô, oi gente, e aí, como vai? Muitas vezes eu tô ali, entendeu? No meu espacinho. Então não me lembro de ter tido uma crise de riso num momento que eu não pudesse ter. Eu acho que sou uma pessoa bem controlada nesse aspecto. Lembro talvez uma vez que eu tava com uma prima minha numa palestra da minha tia e ela começou a falar e a gente começou a rir e recebemos olhares de reprovação da minha tia que tava lá falando. Mas faz muitos anos e foi um evento, não é comum não. Eu sou uma pessoa tranquila, sim, mas isso que vocês veem é uma parte da minha personalidade. Eu tenho outra parte da minha personalidade que tá ali, ó, de olho. Pilão convive bastante comigo. Pilão trabalha, além de trabalhar comigo agora, trabalha há alguns anos já com o Thiago, meu marido. Então você diria que eu sou a maior parte do tempo risonha ou a maior parte do tempo na minha observando? Estrategista. Estrategista, olha só, tá vendo? É isso. Mas quanto em porcentagem? 70%. 70% estrategista, 30% risonha. Pois é, galera, tá vendo? Muito boa pergunta da Noemi. Seguinte, como faz para argumentar tão bem, obrigada, e tão segura sem ter medo de ser cancelada nos dias atuais? Então vou dar a resposta em partes. Como faz para argumentar tão bem e ser tão segura? Eu acho que a segurança na argumentação vem da tua segurança em relação ao quanto você se preparou para debater aquele assunto. Então tem a ver com a responsabilidade de você se posicionar só quando você se sente de fato seguro para adotar aquele posicionamento. Quando você não está seguro, quando você ainda tem dúvida, o melhor é dar um passo atrás. Vocês vão ver que as minhas respostas elas têm muitos elementos comuns uma com a outra, porque de fato é a forma como eu enfrento a minha vida. Então, sempre que eu vou argumentar, discutir sobre determinado assunto, eu estudei muito antes e por isso eu sempre falo para vocês como a produção do meu conteúdo, ela pode ser pequena, então um vídeo de 10 minutos ele vai levar muito mais tempo para ser preparado, porque eu preciso não só achar argumentos para enfiar no meio de uma discussão, eu preciso de fato me convencer de que aquele é o melhor posicionamento para eu adotar, porque se eu não estiver convencida, eu vou chegar para vocês e apresentar os dois lados de uma argumentação de determinado assunto, ou ainda vou dizer para vocês que eu não posso
fazer um vídeo sobre esse assunto. Então é por isso que às vezes está acontecendo alguma coisa no cenário político, enfim, e eu não me posiciono aqui, porque eu não estou segura ainda para me posicionar. Então acho que é ter consciência dos seus limites, se preparar muito e só se posicionar e entrar num debate quando você estiver convencida do seu argumento a ponto de tentar persuadir a outra pessoa. Outro ponto legal é, muita gente fica nervosa numa argumentação, nervosa numa discussão. E isso, eu falei muita gente, mas eu acho que a maioria das pessoas. Isso também acontece comigo, eu também fico nervosa e fico tão mais nervosa quanto mais exposta eu tô. Então, se a gente está num ambiente confortável, em casa, conversando com um amigo, debatendo com o marido ou com a mãe e com o pai, a gente está mais seguro do que quando a gente está debatendo num evento público ou na televisão, por exemplo. E isso é normal. O que a gente precisa é aprender a lidar com esse nervosismo e não deixar esse nervosismo parar a gente. Então, vou para um evento, eu vou na televisão, tô com o coração batendo mais forte, a minha boca também fica seca, dá uma suadinha na mão e a gente precisa desenvolver estratégias e o desenvolvimento dessas estratégias passa pelo autoconhecimento para que a gente saiba lidar com essa sensação e se colocar nessa situação, ainda que um pouco desconfortável, para que esse desconforto vá diminuindo com o tempo. Sobre o ser cancelada. Como que eu faço para me posicionar sem ter medo de ser cancelada? É justamente porque eu só me posiciono quando eu de fato estou convencida de que aquela é a minha posição. E se aquela é a minha posição, perceba, eu não adoto uma posição ou outra pelo quão popular eu acho que aquela posição vai ser. Eu vou comunicar as minhas convicções, ainda que as minhas convicções sejam impopulares. Isso é ter independência, isso é ter autonomia. Acho que eu venho da advocacia criminal. No geral, os posicionamentos dos advogados criminalistas, principalmente porque a gente lida com uma profundidade em determinados assuntos que o público geral e leigo não está acostumado, então a gente tem um repertório que as pessoas ainda não têm, então as nossas posições tendem a ser impopulares. Eu já estou acostumada a lidar com isso, faço um trabalho prévio para me conscientizar, para de fato refletir sobre o quão seguro eu estou para defender aquele posicionamento. Então, quando publicamente eu defendo um posicionamento, é porque eu já estou muito tranquila com ele. Se ele for impopular, que pena, é a vida. Nem sempre a gente vai ser popular em tudo que a gente faz, mas é melhor, aliás, a única alternativa que a gente tem é ser coerente. Então é isso, quando você está decidido a manter a sua coerência interna e quando você se posiciona só quando você está convencido sobre aquilo que você vai falar, se você for cancelado, é uma contingência da vida, acontece. Gostaria? Não. Acho que o movimento do cancelamento é um movimento positivo? Não. Acho que ele limita o debate. Fora dos extremos que contêm o intolerável, a gente tem um amplo espaço de discussão no qual a gente vai discordar, muitas vezes, e as pessoas não deveriam ser canceladas porque elas, enfim, já falei sobre isso com vocês, né? Como conversar assuntos relevantes com pessoas estúpidas que amamos. Tem uma frase da Clarice que eu amo, que tá no verso de um livro dela que eu tenho aqui, que fala o seguinte: o que a gente não entende, a gente resolve com amor. É isso. Então, se você ama essa pessoa e você não consegue desenvolver um debate saudável com essa pessoa, respeitoso sobre determinados assuntos, não converse mais sobre isso. Dê tempo ao tempo. Vai aos pouquinhos. Às vezes, sei lá, depois de 1, 2 meses, quando a pessoa aumentou o repertório, aí a gente consegue... ou quando você aumentou o repertório, né? Tô partindo do pressuposto que é a pessoa que tá errada. Mas enfim, aí vocês conseguem dialogar. É isso. Não tem muito segredo, não. Uma pessoa que quer saber sobre política, mas não entende nada. Por onde ela começa? E aí outra pergunta, como começar a aprender sobre política? Por favor, responde. Eu acho essas perguntas muito interessantes porque tem vários caminhos. Então, assistir os vídeos aqui no YouTube, os meus e de outros produtores de conteúdo que, enfim, são pessoas sérias e que produzem um conteúdo bem fundamentado, é um caminho. Assistir o conteúdo lá no Instagram, outro caminho. Agora as inscrições do Clube do Livro estão fechadas, mas quando a gente abrir novas inscrições para o Clube do Livro, esse é um projeto muito legal, o pessoal que está lá de fato está se capacitando para discussões mais aprofundadas. A gente falou sobre história, agora a gente está falando sobre filosofia política, então é um jeito de começar a aprender sobre política. E eu sempre falo do quão importante é a gente não pular etapas. Eu falo sempre do alicerce sólido, de como é importante a gente dominar conceitos para que a gente possa compreender a informação
informação que é disponibilizada e formar a nossa própria opinião e não sair por aí repetindo opiniões prontas. Nos próximos dias eu devo comunicar um novo projeto que eu tenho, que tem muito a ver com como começar a aprender política, que está sendo pensado já há alguns meses, foi todo planejado com muito carinho. Acho que vocês vão gostar e acho que vai ajudar muito, mas precisa ficar atento tanto aqui no canal do YouTube quanto lá no Instagram, porque sempre que eu tenho projetos novos eu divulgo por lá. Acho que lá, como eu tenho uma comunicação mais em tempo real, eu acabo falando mais lá no Instagram. E aí acontece, se vocês não estiverem prestando atenção lá, o que aconteceu no Clube do Livro, que é vocês perdem a inscrição e depois vocês ficam falando: ai, queria muito estar no clube. Mas tem um monte de conteúdo, é só buscar esses conteúdos. Ah, e essa é maravilhosa. Você passa uma confiança incrível, já foi acometida pela síndrome da impostora alguma vez? Todo dia, amor. Todo dia eu sou acometida pela síndrome da impostora. Eu acho que se você não se sente um impostor, em vários momentos, aí você deve achar que tem um problema, porque a sua confiança está exagerada, é super natural. Todo mundo se sente, quer dizer, eu tô generalizando, talvez nem todo mundo se sinta, né? Mas eu acho natural, pelo menos pra mim, é muito comum. Eu penso que eu sou uma impostora com bastante frequência. Vou terminar com uma pergunta maravilhosa que veio em 3 partes. Vou ler. Primeiro, parabéns pelo trabalho, muito obrigada, adoro seus vídeos. Pergunta: como conservador, sinto vergonha das filosofias de Burke serem apropriadas por reacionários. Qual o método mais eficiente para divulgar o que de fato significa o conservadorismo? Cara, seguir uma galera boa do conservadorismo. Eu vou citar aqui, tem uma reportagem da Piauí desse mês do Martim Vasques, que vocês podem ler, que é legal, ele produz conteúdo no Twitter, também tem livros escritos. Francisco Raso também é uma pessoa que vocês podem acompanhar. João Pereira Coutinho, que escreve na Folha, tem um livro que vai lançar uma nova edição em 2021, falando as ideias conservadoras explicadas a reacionários e revolucionários, exato. Por enquanto está esgotado, mas de repente vocês conseguem encontrar num sebo. É um livro muito legal. Lá no Clube do Livro, a gente está fazendo justamente isso. No próximo mês, a gente começa a leitura de conservadorismo do Scruton, para que as pessoas... O Clube do Livro ele é estruturado para que as pessoas tenham acesso a diversas correntes ideológicas. Ele não é um projeto de doutrinação, ele procura mesmo autonomia e liberdade para que as pessoas possam formar suas próprias convicções e não necessariamente encampar as minhas convicções sobre o mundo. Então, ele é pensado para ser isso, e eu acho que uma boa maneira de você explicar o conservadorismo para quem está se apropriando dessas ideias e tem um pensamento reacionário, se aperfeiçoando no conhecimento dessa ideologia e, enfim, divulgando o pessoal que faz um bom trabalho e que não defende ideias bizarras. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse react um pouco diferente. Tinha outras tantas perguntas ali separadas, acho que vai render um outro vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. Beijo, tchau, tchau.